Meu nome é Kobe Bryant. Tenho 17 anos. Eu não era convidado para festas ou, sabe, encontros amigáveis nos fins de semana. Então, às sextas e sábados eu ia para minha sala de jogos, treinava meu basquete e basicamente driblava até dormir. E acho que essa foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Porque durante aquelas horas solitárias na sala de jogos, eu descobri a fome, a motivação e o desejo de ser o melhor jogador de basquete que eu poderia ser. Se eu jogasse uma ótima partida de basquete, fizesse 40 pontos ou o que fosse, eu recebia todo esse retorno positivo das pessoas que estavam no jogo. Minha cabeça inchava e tudo mais. Meus pais seriam as primeiras pessoas a me dizer: "Ei, olha, você jogou uma ótima partida, mas não precisa ficar com a cabeça grande, não precisa ficar convencido e achar que o mundo te deve alguma coisa." Mas ao mesmo tempo, quando as coisas estavam ruins, as coisas iam mal, eles vinham até mim e diziam: "Ei, sabe, amanhã é outro dia, o sol vai nascer amanhã. É hora de você seguir em frente e buscar voos mais altos, estabelecer metas maiores." Estávamos jogando contra o time dos Lakers e estávamos aqui em Los Angeles. Sabe, olha, eu sempre tento superar as pessoas pelo esforço, certo? Foi assim que deixei minha marca. Então o jogo era às 7 horas. Eu pensei: quer saber? Vou chegar no Staples Center. Porque estávamos jogando na época em que os Lakers tinham o Kobe e o Shaq, ok? Era aquele time campeão dos Lakers. Sabe? Vou chegar lá às 3 da tarde e quero garantir que vou fazer 400 arremessos certeiros antes de voltar para o vestiário. E então eu sento na sauna e me preparo para o jogo. Então, sabe, entro no carro, vou pro ginásio, chego lá, e enquanto estou entrando na quadra, quem eu vejo? Eu vejo o Kobe Bryant. Já treinando? Então, assim que pisei naquela linha, comecei a treinar. E treinei por uma boa hora, 1h30. E quando saí, depois de ter terminado, eu sentei e, claro, ainda ouvi a bola quicando. Olhei para baixo e pensei: esse cara ainda tá treinando. Ele estava treinando e parecia que já estava suando em bicas quando eu cheguei, e ele continua. E não é como se os movimentos dele fossem desleixados ou preguiçosos. Ele está fazendo movimentos de jogo, sabe? Eu sento lá e desamarro meus tênis. Eu fico pensando: quero ver até quando isso vai. Fico lá sentado assistindo por mais 25 minutos e ele terminou. Eu disse: ok, acho que já vi o suficiente. Vai para o jogo, sabe? Volto. Entro na sauna. Me preparo para a partida. Naquele jogo, ele fez 40 pontos na gente, ok? E depois que o jogo acabou, eu pensei: eu tenho que perguntar para esse cara. Eu tenho que entender, tipo, por quê? Por que ele treina daquele jeito? Então, depois do jogo, eu perguntei: ei, Kobe, por que você ficou no ginásio por tanto tempo? Ele disse: porque eu vi você chegando. E eu queria que você soubesse que não importa o quão duro você trabalhe, eu estou disposto a trabalhar mais duro que você. Estávamos em Vegas para o início do campo de treinamento, nos preparando para as Olimpíadas em Pequim. Íamos para Pequim. E eu queria me estabelecer como um jovem líder na equipe, acordando bem cedo no primeiro dia. O objetivo era ser o primeiro a chegar para o café da manhã. Programei meu alarme, me certifiquei de estar de pé ao nascer do sol. Saí da cama, vesti meu uniforme e desci. Mas, quando cheguei lá, Kobe já estava lá com bolsas de gelo nos joelhos, encharcado de suor. Levei 1 minuto para entender. Mas aquele cara não só acordou antes de mim. Ele já tinha treinado. Ele tinha acabado de jogar as finais dias antes. Enquanto isso, eu estava de folga há meses e ainda assim estava exausto. O que ele tinha feito naquela manhã era incompreensível para mim. Aquela dedicação que ele tinha, poucos dias depois de ter perdido um campeonato da NBA, aquilo me ensinou algo que nunca esqueci. Lendas não são definidas por seus sucessos. São definidas por como elas se recuperam de seus fracassos. Então, quando você pensa nos maiores jogadores de todos os tempos, 90 a 80% deles têm o dom divino do talento natural, da habilidade do físico, certo? Então, Jordan, 48 polegadas de impulsão vertical, certo? Você tem as mãos grandes, certo? Você tem o LeBron, certo? Você tem o Shaquille O'Neal, certo? E o Magic, um armador de 2,5 metros com uma visão de jogo incrível. Kobe era padrão. Se eu te desse um jogador de 1,98 m e pegasse todos os alas armadores de 1,98 m da história da NBA, você nunca o encontraria, certo? Você nunca encontraria o Kobe porque ele não tinha mãos grandes, certo? Ele não era rápido, não era veloz. 38 polegadas de impulsão vertical, isso é padrão. Tipo, se você não tem uma impulsão vertical de 30 polegadas, você nem é um ala armador no jogo de hoje, certo? E o que ele fez com aquele corpo?
É como se você pegasse um S500 e ele o estivesse pilotando como um Bugatti. É isso que a gente vê. A gente vê a pessoa normal lutando contra deuses, sim. Você está jogando contra o Golden State Warriors. O placar está 107-109. Vocês estão perto de se classificar para os playoffs. Você está prestes a arremessar e, de repente, bum! Cai no chão de novo. Ele está com dificuldade. Ele está na linha de lance livre para arremessar, então ele não pode ser substituído agora, certo? Depois que você se machucou, você foi no Facebook e postou um longo desabafo. Isso é uma grande besteira. Todo o treinamento e sacrifício simplesmente foram por água abaixo com um passo que eu já dei milhões de vezes. A frustração é insuportável. A raiva é fúria. Por que diabos isso aconteceu? Não faz o menor sentido. Agora eu tenho que voltar disso e ser o mesmo jogador ou melhor aos 35 anos. Como diabos eu vou fazer isso? Não tenho a menor ideia. Talvez eu devesse pegar a cadeira de balanço e relembrar a carreira que foi. Talvez seja assim que o meu livro termina. Sim, talvez o tempo tenha me derrotado. Mas por outro lado, talvez não. Existem problemas e desafios muito maiores no mundo do que um tendão de Aquiles rompido. Pare de sentir pena de si mesmo. Encontre o lado positivo e comece a trabalhar. Com a mesma crença, a mesma determinação e a mesma convicção de sempre. Um dia, o começo de uma nova jornada na carreira irá começar. Hoje não é esse dia. Se você me vir em uma luta com um urso, reze pelo urso. Isso é apenas mais um obstáculo. Este obstáculo não pode me definir. Não vai ser o responsável por eu me afastar do jogo que eu amo. Eu vou me afastar nos meus próprios termos. Meu cérebro não consegue, ele não consegue processar o fracasso. Ele não vai processar o fracasso. Porque se eu tiver que sentar ali e encarar a mim mesmo e me dizer você é um fracasso, eu acho que isso é pior, é quase pior que a morte. Se o seu trabalho é tentar ser o melhor jogador de basquete que você pode ser, certo? Para fazer isso você tem que praticar. Você tem que treinar, certo? Você quer treinar o máximo que puder, com a maior frequência que puder. Então, se você acorda às 10 da manhã, treina às 11, certo? Meio-dia, digamos meio-dia, treina ao meio-dia. Treina por 2 horas, do meio-dia às 2. Você tem que deixar seu corpo se recuperar. Então você come, se recupera, o que for. Você volta lá, começa a treinar de novo às 6. Treina das 6 às 8, certo? E agora você vai para casa, toma banho, janta, vai dormir. Você acorda, faz tudo de novo, certo? São 2 sessões, certo? Agora imagine que você acorda às 3. Você treina às 4. Vai das 4 às 6. Volta para casa, toma café da manhã, relaxa, com calma. Agora você está de volta de novo das 9 às 11, certo? Relaxa. E agora, de repente, você está de volta de novo, das 2 às 4. E agora você está de volta de novo, sabe, das 7 às 9. Olha quanto mais treinamento eu fiz simplesmente começando às 4, certo? Então agora você faz isso. E, com o passar dos anos, a distância que você cria entre seus concorrentes e seus colegas só aumenta mais e mais e mais. E no 5º ou 6º ano, não importa o tipo de trabalho que eles façam durante o verão, eles nunca vão te alcançar porque estão 5 anos atrasados, certo? Então faz sentido acordar e começar o dia cedo, porque você consegue treinar mais. Se eu começo mais cedo, posso treinar mais horas e eu sei que os outros caras não estão fazendo isso porque eu sei qual é o cronograma de treino deles, certo? Então eu sei que se eu fizer isso consistentemente ao longo do tempo, a diferença só vai aumentar e aumentar e aumentar e eles não vão conseguir recuperar isso. Então para mim era apenas bom senso, tipo, pensar, como eu posso ter uma vantagem? Comece mais cedo. E isso foi logo depois daquele jogo dos playoffs. Nós voltamos para Los Angeles naquela noite e eu cheguei em casa por volta das 3 da manhã. E eu fui para o colégio, que fica na mesma rua da nossa casa, e o zelador me deixou entrar no ginásio e eu arremessei o dia inteiro. O dia inteiro. Quero dizer, o dia inteiro. E eu não saí do ginásio. Eu apenas continuei arremessando e arremessando e arremessando, e praticando e praticando. E eu tive a chance de extravasar a frustração de ter decepcionado meus companheiros de equipe e milhões de fãs. Eu tive a chance de colocar tudo aquilo para fora em vez de guardar para mim e ficar revivendo aquele momento várias e várias vezes. Aquele foi um verão muito importante para mim porque eu senti que todo mundo tinha me descartado depois daqueles arremessos no ar, sabe? O basquete para mim era a coisa mais importante. Então tudo que eu via, fossem programas de TV, livros que eu lia, pessoas com quem eu conversava, tudo era feito para tentar aprender a me tornar um jogador de basquete melhor. Tudo. Tudo.
E quando você tem esse ponto de vista, então literalmente o mundo se torna sua biblioteca para te ajudar a se tornar melhor na sua arte. Você tem que fazer as coisas difíceis, assistir aquele jogo e estudar aquele jogo para não cometer os mesmos erros repetidamente, só porque você não foi corajoso o suficiente para encarar. Você tem que lidar com isso. Tem que encarar, aprender com isso. E todas essas pequenas coisas. E é uma droga. Mas você não quer ter aquele sentimento de novo, quer? Certo? Então você tem que realmente estudar, encarar. E não quer dizer que você vai ganhar da próxima vez que enfrentar. Mas pelo menos você vai se dar uma chance melhor. Muitos dos garotos contra quem eu jogava eram da periferia. E então eles olhavam para mim como se, ok, esse garoto é mole, certo? Ele é dos subúrbios da Filadélfia. O pai dele jogou na NBA. Jogou profissionalmente. Teve vida fácil. Nasceu em berço de ouro, sabe? E todas essas outras coisas, certo? E então eles sentiam que podiam tentar ser físicos, tentar me intimidar e fazer todas essas outras coisas. O que eles não conseguiam, certo? Mas agora eu pensava, ok, bem, você está tentando me atacar. Como eu vou te atacar? Como eu posso mentalmente descobrir maneiras de te quebrar? Como eu posso te mostrar que não? Eu tenho a vantagem, certo? E foi aí que começou para mim, a descobrir como ter a vantagem sobre um oponente dessa forma. E o que você faria para quebrar as pessoas mentalmente? Bem, a gente costumava ter um acampamento de talentos que eu ia. E, na época, quando eu apareci pela primeira vez, eu era um calouro. E uma das coisas que eu fazia era que todo mundo estaria no refeitório, sabe, comendo e fazendo todo tipo de coisa. Eu simplesmente voltava para o ginásio. Eles estariam descansando e me viam sair, certo? Mas agora você está em uma posição difícil porque você pensa, ok, eu não quero parecer que estou seguindo o garoto para ir treinar. Mas eu sei que ele está treinando, ele acorda cedo e está fazendo todas as coisas. Então essa era a minha maneira de mostrar para eles, sim, eu posso ser dos subúrbios, mas você não vai trabalhar mais do que eu. Uau! E eu mentalmente. Alguém te ensinou isso? Foi algo que você decidiu, tipo, eu vou entrar na mente das pessoas? Acho que é apenas descobrir maneiras de ser melhor. Há uma citação de um dos meus professores de inglês em Lower Merion chamado Sr. Fisk. Ele tinha uma ótima citação que dizia, descanse no final, não no meio. E isso é algo que eu sempre segui na minha vida. Eu não vou descansar. Eu vou continuar me esforçando. Agora, há muitas respostas que eu não tenho, até mesmo perguntas que eu não tenho, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. E eu vou descobrir essas coisas conforme avançamos, certo? E você simplesmente continua construindo dessa forma. Então, eu tento viver por isso o tempo todo. Você tem muitas pessoas pagando seu dinheiro suado para vir te assistir jogar. É seu trabalho estar em forma. É seu trabalho ser forte o suficiente para jogar naquele nível toda santa noite. E como competidor, eu não vou fugir da raia. Não é tipo, ah, meu Deus, minhas costas doem, estou dolorido, temos que jogar contra o Vince Carter e o Toronto Raptors hoje à noite. Nós realmente passamos por isso. Tivemos um jogo contra o Toronto em 2000 e o Vince estava arrebentando na liga. Minhas costas estavam acabadas. Mas tipo, a percepção disso, tipo o quê? O Kobe vai perder o jogo contra o Toronto e o Vince Carter porque, cara, minhas costas estavam com muitos espasmos. Mas as pessoas diriam, o quê? Ah, ele está fugindo do Vince? Com licença? Acho que não. Então eu estaria na fila de aquecimento pensando, ok, há muitos dias em que você pode descansar e se recuperar. Hoje não é um deles. Suas costas podem te incomodar em qualquer outro dia, mas não hoje. Hoje ele vai ter que me encarar. Sim, meu caro. Sim. Como é perder para você? É emocionante. Por que é emocionante? Porque significa que você tem diferentes maneiras de melhorar. Existem certas coisas que você pode descobrir e das quais pode tirar vantagem, certo? Certas fraquezas que foram expostas e que você precisa corrigir, certo? Então foi emocionante. Quero dizer, é uma droga perder, certo? Mas ao mesmo tempo as respostas estão ali. Você só precisa olhar para elas. Porque você obtém mais informações da derrota do que da vitória, provavelmente. Sim. Quero dizer, as respostas também estão lá quando você vence. Você só precisa olhar para elas. Sim. Certo? Então é um processo constante. É emocionante quando você ganha, é emocionante quando você perde. Porque o processo deve ser exatamente o mesmo, quer você ganhe ou perca. Você volta, olha e encontra coisas que poderia ter feito melhor. Você encontra coisas que fez bem, que funcionaram. Descobre como funcionaram. Por que funcionaram?
Como você pode fazê-las funcionar de novo? Sim. E... Mas a coisa mais difícil é encarar essas coisas. Eu queria ser um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. E qualquer outra coisa que estivesse fora desse caminho, eu não tinha tempo. Com que idade esse objetivo se tornou claro como cristal? Eu fiz esse acordo comigo mesmo aos 13 anos. Aos 13 anos. Aos 13 anos de idade. Esse é o acordo que eu fiz. Tinha clareza sobre isso? Claro como cristal. E de onde veio a inspiração? O amor pelo jogo. O amor pelo jogo. O desafio. Tipo, eu assistia o Magic jogar, eu assistia o Michael jogar, e eu os via fazer essas coisas inacreditáveis e eu dizia, sabe, será que eu consigo chegar nesse nível? Eu não sei, mas vamos descobrir. Vamos descobrir. E então essa curiosidade de ver até onde eu poderia levar isso me guiou por esse caminho. Eu digo, acho que o maior medo que enfrentamos somos nós mesmos, na verdade. Sabe, eu acho que não é nada externo ou superficial. Acho que o maior medo que você enfrenta é você mesmo. Porque, sabe, todos nós temos sonhos. E às vezes é muito assustador aceitar o sonho que você tem. E é ainda mais assustador dizer, ok, eu quero isso. É assustador porque você tem medo de que, se colocar seu coração e sua alma nisso e falhar, como você vai se sentir sobre si mesmo, certo? Então ser destemido significa se expor e ir em frente. Não importa o que. Vá em frente. Não por mais ninguém, mas por si mesmo. Aos 13 anos, eu jogava a longo prazo. Porque meu jogo não era sobre ser melhor que você aos 13. Era sobre ser melhor que você quando, sabe, a coisa ficasse séria. Então, quando você jogava aos 13, eu te analisava e via quais eram seus pontos fortes e fracos. Como você aborda o jogo? Você é bobo com isso? Você é brincalhão com isso? Você é bom nisso só porque é maior e mais forte que todo mundo, certo? Ou existe realmente pensamento e habilidade que você coloca nisso, certo? E quando eu jogava nas minhas fraquezas. Eu não jogava nos meus pontos fortes. Eu jogava nas minhas fraquezas. Porque quando você está jogando basquete de verão, há tantos jogos, então não há muito trabalho de habilidade sendo feito. Então, quando você vai melhorar, certo? Quando você está jogando em situações de competição, você só joga nos seus pontos fortes. Por quê? Porque você quer vencer, certo? Então, o que eu fazia era trabalhar nas coisas durante aqueles jogos em que eu era fraco. Mão esquerda, arremesso em suspensão, jogo de pivô, certo? Então eu tinha uma estratégia. E então avançando para quando eu tenho 17 anos e meu jogo está completamente completo, e aquele jogador de 13 anos que eu vi aos 13 ainda está fazendo o mesmo aos 17. Agora você tem um problema. A mentalidade Mamba significa simplesmente tentar ser a melhor versão de si mesmo. É isso que a mentalidade significa. Significa que todos os dias, sabe, você está tentando se tornar melhor. E é uma busca constante. É uma busca infinita. Então, começando aos 2 anos de idade, quando comecei a jogar, e assim por diante, eu sempre fiz perguntas. Eu sempre tentei melhorar a cada dia. Tipo, meus filhos aos 2 anos podiam fazer muitas coisas. Certo? Aos 2, eu conseguia driblar uma bola de basquete. Eu conseguia arremessar uma bola de basquete em uma cesta de brinquedo em casa. E eu ia para o treino com meu pai. Eu observava meu pai. Eu sentava e assistia aos jogos com ele. Então, ele foi seu primeiro treinador? Sim, cara, acho que se pode dizer que sim. Sabe, muitas coisas eu aprendi apenas por estar perto do jogo, certo? Então, aos 6 anos, eu já estava montando estratégias contra outras crianças de 6 anos. Acho que a melhor maneira de provar o seu valor é trabalhar, é aprender, é absorver, ser uma esponja. Você sempre quer superar o seu potencial. Sabe, por mais duro que você acredite que pode trabalhar, você pode trabalhar mais duro que isso. E foi isso que tentei fazer quando cheguei à liga. Mas, sabe, o basquete é um esporte de competição tão direto que eu, chegando aos 17, odiava quando, tipo, meus companheiros de equipe diziam, sabe, eu era atingido por uma cotovelada, certo? O Shaq me acertava com uma cotovelada no treino e... Tipo, sabe, o Nick Van Exel vinha e dizia, você está bem. O que é isso, você está bem? Que diabos há de errado com você, sabe? Então, tipo, eu sempre tive aquele ressentimento extra. Então, tipo, todos os dias no treino, pra mim era realmente tentar aniquilar todo mundo contra quem eu estava jogando. Porque eu queria provar, você não precisa cuidar de mim. Tipo, eu estou bem. Notícia de última hora nesta tarde de domingo. O pentacampeão da NBA, ex-MVP da liga, Kobe Bryant, morreu no início desta tarde em Los Angeles em um acidente de helicóptero.
O mundo ficou de coração partido ontem, por um acidente de helicóptero em Los Angeles, que ceifou a vida de 9 pessoas, incluindo a de Kobe Bryant e sua filha de 13 anos, Gianna. A vida é curta e é frágil. E não sabemos quantos aniversários temos. Então, apenas... não precisamos ter um aniversário para comemorar. Apenas celebre a vida. E se você não disse a alguém que o ama, faça isso agora. Faça isso. Diga às pessoas que você as ama. Ligue para seus amigos, mande mensagens para seus amigos, abrace-os, beije-os. Aqueles momentos em que você se levanta cedo e trabalha duro, aqueles momentos em que você fica acordado até tarde e trabalha duro, aqueles momentos em que você não sente vontade de trabalhar, está cansado demais, não quer se esforçar, mas mesmo assim o faz. Isso é na verdade o sonho. Esse é o sonho. Não é o destino, é a jornada. E se vocês conseguirem entender isso, então o que verão acontecer é que vocês não realizarão seus sonhos. Seus sonhos não se tornarão realidade. Algo maior acontecerá. E o que te traz mais alegria agora? Estar com minha família. Sério. Isso é o mais divertido. Sair com eles durante todo o verão. Poder fazer coisas que eu normalmente não poderia fazer. Sim, por causa do treinamento, por causa da temporada e coisas assim. Então, estar perto deles e ver a Bianca crescer, porque há muitas coisas que eu perdi com a Natália e a Gianna porque eu tava jogando. Então, estar lá todos os dias com eles é muito divertido, cara. E isso me traz a maior alegria. Ninguém sabe quanto tempo temos. É por isso que devemos viver o momento. Devemos aproveitar o momento. Devemos alcançar e ver e passar o máximo de tempo que pudermos com nossas famílias e amigos e as pessoas que nós absolutamente amamos. Eu sempre disse que queria ser lembrado como um jogador que não desperdiçou um momento, não desperdiçou um dia, e eu me senti extremamente abençoado pelo talento que Deus me deu. Mas ao mesmo tempo, eu não o subestimei de forma alguma. E então, se eu pudesse ser lembrado como uma pessoa que nasceu com muito talento, mas fez tudo o que pôde para tentar se superar, que viveu cada dia como se fosse o 12º jogador no banco, sabe? Eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa para se ter. E algo que esperançosamente os jogadores de agora e os jogadores que virão mais tarde escolham incorporar também.